começamos aqui na universidade com esse primeiro trabalho de demonstração. Depois surgiu a ideia a possibilidade de demonstrar em algumas entrevistas, mas, como eu te disse, nós não temos um laboratório aqui específico para criação. Então nós precisamos comprar o material, né? Primeiro fizemos a demonstração dos materiais, para as pessoas conhecerem o que era o tema. Agora começou a surgir convites, né, de escolas, de eventos. Então a nossa ideia é que quando nós tivermos, por exemplo, definido o prato ou uma receita X, ela fica mais interessante quando tem um inseto do que não. Então isso que nós vamos fazer agora. Mas nós não temos esse trabalho todo ainda não. Surgiu como uma curiosidade inicial. Em termos nutritivos, são ricos, comparados com proteínas que nós temos diariamente na nossa alimentação. Mas veja o seguinte, um pouco disso vai depender também da alimentação que o inseto tem. Porque tudo que ele vai comer, ele vai converter. Então, se não tiver na alimentação dele, se eu colocar só farinha de trigo para ele só vai converter o que tem na farinha de trigo. Se eu enriquecer essa farinha de trigo dele com nutrientes, ele vai converter essa farinha de trigo em alimento. Se a gente pensar que os indígenas estavam antes de nós aqui, e eles já têm o hábito de se alimentar de alguns insetos, então isso é uma prática muito antiga. É que sempre ficou, né, por baixo dos panos, digamos assim. Não vamos mexer com isso não, é coisa do pessoal que come lá no interior, é o avô que comia, o tataravô que comia, e aí veio passando de geração em geração. Isso eu estou dizendo no Brasil. Se a gente for para outros países asiáticos, por exemplo, que já comem artrópodes há tempos, então isso é uma prática de muitas gerações anteriores. Eu acho que o que ganhou, né, o desafio agora foi a questão da ONU ter entrado no processo, né, e deixado o documento claro, olha, nós estamos recomendando se alimentar de insetos. Obviamente usando as espécies certas, corretas. Né? Não dá para comer o mosquito, criar um mosquito da Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya, aí é um risco inerente, né? Mas de certa forma, eles também não vão ser utilizados para alimentação porque eles não têm, digamos assim, o perfil para serem utilizados. Mas você imagina um inseto que come trigo, que doença ele pode ter? Fica fora do... Esse risco é muito pequeno. É muitíssimo pequeno. Óbvio, porque assim, a gente tem uma variedade de insetos muito grande. São vários insetos. Então, se nós, naquele critério de seleção, selecionarmos espécies que não têm esse potencial, porque vírus, bactérias, fungos que atacam insetos, eles não causam mal ao ser humano. Tanto é verdade que uma das linhas de pesquisa que a gente traz aqui é controle biológico. A gente usa inseto ou algum outro organismo que controle inseto. Então, quando a gente vai trabalhar com fungo que causa doença no inseto, não é o mesmo fungo que causa doença no ser humano. Então, por isso essa segurança. Então, acho que esse esclarecimento, né, de que é seguro, de que é possível em algum momento transformar demanda em custo e aí equiparar as coisas, eu acho que é o meu pedido a vocês. Nada, né? E não foi o professor Patrick que inventou as coisas, a gente só está aqui tentando divulgar algo que já existe, né, há muito tempo. E acho que as pessoas têm que saber disso, né? E aí se a gente vai conseguir um dia, né, colocar os insetos como, né, salvadores da pátria, não sabemos, né, na questão de segurança alimentar, mas acho que isso nós temos um caminho muito longo ainda para percorrer, né? E acho que se a gente não for deixando mal entendidos, as coisas saírem por caminhos diferentes, eu acho que nós vamos avançar muito nessa área. Nós temos diversidade, a nossa biodiversidade é muito grande, então nós temos insetos, plantas, animais que nós nem conhecemos ainda.
Então, assim, esse papel de esclarecimento, de deixar isso, né, pratos limpos, é o principal, o meu pedido a vocês nesse sentido. E aqui, assim, nós estamos aqui para isso, para tentar esclarecer, não deixar as coisas, né, se perderem no processo.